Bom dia, tudo bem? Vamos dar início à última mentoria da trilha 1. Olha só, conseguimos já terminar a primeira, né? Passou rapidinho, a gente nem viu, parece que foi ontem que a gente estava começando. E hoje a gente vai finalizar dando mais uma pinceladinha no JavaScript, né? Por que uma pinceladinha? Para vocês já começarem a ir vendo, né, a linguagem, se familiarizando, porque depois a gente vê o JavaScript de novo na trilha 2, na trilha 3 e na 4 vocês vão implementar também com JavaScript, né? Então, por que eu digo familiarizar? Porque cada vez que a gente vê uma primeira vez alguma coisa do JavaScript, sei lá, os comandos que a gente vai ver hoje, né, de interação e repetição. Talvez isso possa parecer muito estranho para quem não tenha visto, né? Lembrando que a trilha 1 é para quem nunca teve contato, para quem, claro, tem pessoas aqui que já viram, né, e quiseram fazer de novo. Mas assim, quando a gente está aprendendo uma linguagem, não vai ser na primeira vez que a gente vai aprender, que a gente vai, agora eu sei JavaScript. A gente precisa ver, a gente precisa fazer exercícios, depois a gente precisa fazer outros exercícios, né? Para daí sim se ir entendendo, né? E se acostumando e lembrando, aqui eu tenho que fazer tal coisa, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo. As meninas estão perguntando lá no grupo por que elas não entram na mentoria, será que não conseguem? Porque, assim, seria importante, né, participar da mentoria para tirar as dúvidas hoje. Mas enfim, deixa eu só fazer uma coisa aqui, que eu vou fechar só o meu WhatsApp, senão ele fica pitando aqui no meu ouvido. Pronto. Tomara que eu não tenha perdido a gravação, porque esses dias eu fiz isso, troquei de tela e ficou só o áudio da mentoria, não ficou os slides, mas acho que tá tudo certo aqui, não vai interferir. Então vamos lá. No final, depois eu vou tirar as dúvidas, tá, dos trabalhos, comentar lá os tópicos que vocês precisam cumprir na trilha 1. E aí a gente vê certinho, né, tira dúvidas e tal. Então vamos lá. Então hoje a gente vai dar uma pinceladinha, né, vai começar a falar sobre estrutura de controle. Para você saber o que é isso, né? O que é uma estrutura de controle? Nas linguagens, a gente tem várias estruturas que executam algumas tarefas para a gente. A gente tem as, as estruturas de decisões, né? Porque chega num ponto na linguagem que a gente precisa fazer escolhas, né? E se o número for maior que tanto, o que eu quero que aconteça se o número for maior que alguma coisa? Quero que mostre tal frase na tela. E se for menor? Esse e se, né? A gente tem uma estrutura para tratar dessas condições que a gente vai precisar ter no código. A gente não vai ter um código que vai iniciar, como está acontecendo agora, né? Executar e mostrar um resultado. A gente vai ter códigos que no meio, né, da situação, das situações, né, a gente vai precisar que ele tome decisões, né, que o fluxo do código tome caminhos diferentes. Então, essas estruturas nos ajudam nisso. E as de repetição, que a gente também vai ver aqui, são, por exemplo, assim, eu quero que o usuário informe um valor. Bem tranquilo, né? Vou lá, crio o input, o usuário coloca um valor lá, peguei o valor que ele colocou. Mas e se eu quisesse que o usuário informasse 500 valores? Eu colocaria 500 inputs? Não, né? Daí a gente não consegue. Seria muita escrita, né? Então, os laços de repetição entram nesse tipo de situação. Por exemplo, eu quero mostrar um número de 1 a 10 na tela. Até de 1 a 10 ainda é viável, né? Vou lá, consigo mostrar os 10 números na minha página. E se fossem 1000? Né? Eu escreveria linha por linha para mostrar os 1000? Não, a gente tem uma estrutura de controle, né? Que faz pedaços do código da gente se repetir. Então, essas estruturas vão nos ajudar no desenvolvimento ali, né, do nosso JavaScript. Porque o que é legal na nossa área, né, que
que eu acho particularmente. Eu posso dar o mesmo problema para todas vocês, só que cada uma vai achar uma solução diferente, né? Usando os mesmos recursos, que é a tal da lógica, né? Que a gente trabalha lá na trilha 3. Então, se a gente parar para pensar, o JavaScript tem alguns métodos, algumas estruturas, mas não são muitas, né? O que vai deixar legal, assim, o que deixa legal, né, é que com essas poucas estruturas e métodos que ele nos fornece, a gente consegue fazer coisas bem diferentes, né, mesmo se tratando do mesmo probleminha. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar falando dos comandos de seleção. Então, os comandos de seleção da linguagem JavaScript são fundamentais para especificar as decisões que um computador realizará, né? A gente, mentalmente, a gente sabe, né, quais são as decisões. A gente pensando, né, no nosso pensamento computacional. Já ouviram falar em pensamento computacional? É a gente resolvendo, né, os problemas na mente e organizando essa solução em, em etapas, né? E essas etapas a gente tem que passar para a máquina, porque a máquina ela vai fazer exatamente o que a gente escrever para ela fazer. Ela não vai fazer nada de diferente que a gente não tenha mandado ela fazer. Então, a máquina vai seguir as instruções que a gente passar. Entre os comandos de seleção, temos os comandos if, else e o switch, para nos ajudar nessa tomada de decisão aí. O if em português quer dizer se, né? Então, o comando if é o comando mais básico de todos os comandos de seleção e deve ser usado com duas letras minúsculas, né? Aí entram as regrinhas da linguagem. Sempre a gente escreve em minúsculo e sem acento, para não ter problemas, né? Então, ele determina que o programa deve executar um certo comando ou seção de códigos apenas se uma certa condição for verdadeira. Lembram lá que a gente viu nos operadores, os operadores relacionais, maior, menor, diferente, igual? Aqueles operadores relacionais, eles combinam resultados. Então, eu sempre vou testar dois valores, né? Um par de valor. Ou alguma expressão booleana que retorne verdadeiro ou falso. Então, eu vou testar se o A é maior que B, se o C é diferente do D, e assim por diante. Eu vou fazer testes lógicos, né? E esses testes lógicos é a condição. Qual é a condição que vai ter que ser validada para executar determinadas coisas? Então, o comando C, o if, né? Ele só vai executar o seu bloco de comandos se essa condição retornar verdadeiro. Então, retornar verdadeiro de novo, né? Os operadores relacionais só nos dão duas possibilidades de retorno de resposta, ou verdadeiro ou falso. A gente vai fazer o teste, é como se a gente respondesse sim e não. Sim para o verdadeiro e não para o falso. Então, o if ele só vai executar o bloco de comandos dele se a condição for verdadeira. Ele pode ser escrito dessas três formas. Se eu tiver só um comando dentro do if, eu não preciso usar chaves, né? Ele vai executar, ele vai entender que esse comando é da estrutura if. Mas por padrão, por padrão não, é uma boa prática a gente colocar sempre chaves quando a gente começa a escrever uma estrutura, para deixar melhor definido quais comandos fazem parte dela. Então, se condição, aí abre chave, né? A gente chama de bloco de códigos, né? O bloco de código da estrutura que eu estou usando. Então, aqui mesmo tendo só um, eu estou abrindo chave e fechando chave. Ou quando a gente tem mais de um, daí sim, né? Porque quando a gente tem mais de um, se a gente não usar chaves, ele não vai entender que o segundo comando é da estrutura if. Então, obrigatoriamente, quando eu tenho mais de um comando, eu preciso usar o bloco, né? Abrir chave e fechar chave. O comando if, ele não tem instrução na parte falsa. Ele sempre vai ter a condição e algum comando na parte verdadeira. Ele só vai executar coisas se a condição for verdadeira. Se for falso, ele já passa para a próxima etapa, para a próxima linha do programa. Aí a gente tem o if else. O if else já trata da parte verdadeira e da parte falsa. Aqui eu só tenho o if, né?
aqui agora o if else, que é o se não. Se alguma coisa é verdadeira, execute. Se não, né, que seria o else, execute outras coisas. Então, nesse comando, temos que, se a condição for verdadeira, apenas os comandos do if serão executados. Se não, ou seja, caso a condição seja falsa, né, se a condição falhar, apenas os comandos else serão executados. Ele segue uma lógica, né? É fácil da gente entender, porque se não é uma coisa, é a outra, né? Se uma coisa falhar, ele passa para a próxima condição. Lembrando que o if só executa a condição, né, se ela for verdadeira, se o retorno dela for verdadeiro. Então, se condição for verdadeira, ele vai executar o comando 1, até o comando N. Se não, né, se essa condição falhar, ele vai executar os comandos que estão dentro do bloco do else. Então, diferente do if, o if else vai ter comandos para serem executados tanto na parte verdadeira, né, tanto se a condição for verdadeira, quanto se a condição for falsa, né? Se a condição for falsa, ele também vai ter comandos para executar. Por exemplo, se estiver chovendo, se isso for verdadeiro, eu não saio de casa. Se não estiver chovendo, né? Eu vou sair de casa. Um exemplo, né? Essas condições aqui a gente pode usar para várias situações, né? Eu dei um exemplo do dia a dia, mas dependendo do que tu está escrevendo ali, né? Tu quer controlar o fluxo do teu código, tu quer especificar coisas. E para especificar essas coisas a gente usa esses condicionais. Aí a gente pode encadear esses ifs. O que seria encadear? Ligar um no outro. Né? Aqui eu estava vendo o if else de forma isolada. If else finaliza. Eu poderia ter outro. If else, né, finaliza. Mas eu posso ligar todos eles quando eu tenho uma situação em que tem mais de uma condição. Por exemplo, aqui, se está frio, eu boto casaco, se não, eu não boto casaco. Aqui nesse encadeado, eu uso quando eu tenho situações do tipo assim. Por exemplo, a nota de um aluno. Se a nota do aluno for maior que 7, então o aluno está aprovado. Se a nota do aluno for 10, o aluno está aprovado com excelência, sei lá. Se a nota do aluno estiver entre 5 e 7, o aluno está em substituição. E se a nota do aluno for menor que 5, o aluno está reprovado. Então, notem quantas condições eu tenho para o mesmo valor, para a mesma nota, né? Que é o que mostra esse diagrama aqui. Então, quando eu tenho várias situações para o mesmo dado, para o mesmo valor, eu vou encadear os ifs, vou testar eles dentro de uma estrutura só. Porque quando eu faço a união deles, é como se eles fossem uma coisa só. Então, chamamos de estruturas de decisão encadeadas quando uma estrutura de decisão está localizada dentro do lado falso da outra. Né? Como é que eu encadeio um if? Eu coloco o próximo if na parte falsa, né? Lá no else. Esse tipo de estrutura também é conhecida como seleção aninhada ou seleção encaixada. Então, o programa, né? Quando a gente usa uma estrutura encadeada, ele testa. Se a condição é verdadeira, então executa N comandos. Se não, se próxima condição, né? Como aqui nesse exemplo. Se a média for maior ou igual a 9, então escreve a letra A. Se não, se a média é maior ou igual a 7, então escreve B. Se não, C, né? E assim por diante. Posso ter inúmeras condições relacionadas aqui. Não tem um limite de condições, né? O limite vai ser a lógica que tu está usando. Quando a gente tem muitas situações para interligar, né, que eu falei que aqui a gente não tem limite de condições que a gente pode alinhar, né, o que a gente fala, ou encadear uma na outra. Mas, quando a gente começa a escrever isso aqui no código, isso começa a ficar muito poluído, né, fica muita coisa, fica até confuso depois de dar manutenção, porque quando a gente escreve um código, um site, quando a gente cria um site, a gente tem que ter em mente que a gente vai fazer manutenção nesse site, né? E a gente tem que facilitar a vida também, né?
Então, se a gente usa um código muito bagunçado, muito misturado, vai ser difícil fazer manutenção, né? Vai ter trabalho para achar onde tu quer mudar e tal. Então, para deixar o código mais limpo, mais enxugado, a gente tem a estrutura switch, que internamente funciona do mesmo jeito que o if else, só que ele tem uma sintaxe diferente que deixa mais claro para a gente os ifs que eu escreveria lá no encadeado. Então, o comando switch facilita a escrita de trechos de programa como este, em que a seleção deve ser feita entre várias alternativas. O switch é chamado de comando interno de seleção múltipla e ele compara o valor de uma expressão com uma lista de valores. Então, eu vou ter um valor, né, que é a expressão aqui. Então, por exemplo, essa expressão aqui pode ser aquela nota que a gente estava falando do exemplo anterior. E aí testa essa nota nos casos, que é o case aqui, né? Então, no switch, o switch normalmente é usado para a gente mostrar dia do mês, dias da semana, né? A gente pode escrever tudo em casos. Então, olha como fica mais simples. Switch nota, por exemplo, case, né? Nota igual a 7, daí poderia mandar mensagem a aluno aprovado. E aí ele finaliza, né? O break, ele finaliza a execução. Lá no if else, ele vai executar toda a estrutura para até finalizar. Aqui, no momento que ele já achou o caso verdadeiro, ele já para de executar, porque ele usa esse comando break. Aí aqui continua, né? Caso a nota seja 5, então tal coisa. Caso a nota seja menor que 5 e assim por diante, tá? Então é uma estrutura mais enxuta do que a gente escrever os ifs alinhados. E aí a gente tem os comandos de repetição também. Então até agora a gente viu os de seleção, né? Quando a gente quer escolher coisas, né? Fazer escolhas. Por isso, comandos de decisão também são chamados também de comandos de decisão. Os comandos de repetição eles são usados onde existem situações nas quais você precisará repetir a execução de um mesmo bloco de código, né? Que nem eu estava falando do exemplo lá dos números. Ah, escrever 10 números, escrever 500 números, escrever 1000 números. E os comandos utilizados em tais situações são chamados de comandos de interação. Então, a gente tem alguns no JavaScript que a gente consegue usar, que é o for, o laço for, né, a estrutura for, que percorre um bloco de código várias vezes. O for in percorre a propriedade de um objeto. O for off percorre os valores de um objeto interável. A gente depois vai aprofundar nesses outros laços, né? Os mais tradicionais são o for, o while e o do while, para quem está começando a ver as estruturas, né? Os outros depois tem outras características que daí mais adiante a gente fala deles. O while também percorre um bloco de código enquanto uma condição especificada for verdadeira, e o do while também percorre um bloco de código enquanto uma condição especificada é verdadeira, mas executa esse código pelo menos uma vez. O que é isso, né? Vamos começando pelo for. O for normalmente a gente usa quando a gente já sabe. A gente diz que o for é um laço de repetição, uma estrutura, né, para contagem determinada, para quando normalmente a gente sabe onde começa e onde vai terminar essa contagem, né, esse valor, essa repetição. Então, a instrução for cria um loop que consiste em 3 expressões opcionais dentro de parênteses separadas por ponto e vírgula, seguidas por uma declaração ou uma sequência de declarações executadas em sequência. A gente, depois, quando a gente aprende a linguagem, a gente vê, né, a gente aprende também que a gente pode escrever o for de outras formas, né, mais contraído. Mas para quem está aprendendo, a estrutura geral do for é a inicialização, a condição e a atualização. Por exemplo, aqui minha inicialização, eu vou ter uma variável, que eu vou inicializar ela sempre com ponto de partida, normalmente em 1, né? Mas eu posso começar em 10, em 20, dependendo da situação que tu tem. Então, a inicialização é dizer aonde esse laço vai começar. Então, o i vai começar em 1, né?
A condição é onde eu testo essa minha primeira variável, essa minha inicialização, para dizer para o laço até onde ele tem que ir. Então, no caso aqui, o meu laço for vai continuar executando enquanto esse i for menor ou igual a n. Então, o laço vai se repetir até satisfazer a condição, essa condição. Essa condição só vai ser executada enquanto ela for verdadeira. Ele fica executando só enquanto a condição é verdadeira. No momento que a condição falhar, o laço para de executar. E a atualização é uma contagem que o laço faz para não se perder, né? Para ele saber exatamente em qual execução ele está. Então, o i agora é 1, né? Começa a primeira execução. Aí, quando ele testa a condição, ele vai incrementar. Aqueles operadores que a gente viu lá no início, né? Com mais mais. Então, aqui ele vai dizer que a execução vai para 2, porque o mais acrescenta sempre 1 a um valor. Então, o i que era 1, agora o i vai ficar valendo 2, né? E assim por diante até chegar, digamos que eu tenha dito que meu n equivale 10. Então, o laço vai executar do 1 até o 10. E o que ele vai fazer? Vai mostrar esse texto aqui na tela, por exemplo, né? Tu pode ter qualquer coisa dentro do laço que tu queira que execute. Tu pode ter, inclusive, uma tomada de decisão, né? Que a gente viu antes lá, um if, um else, um switch, dentro de um laço, dependendo da lógica, né, que tu está montando. Então, essa é a estrutura geral do laço for. Uma inicialização, até onde ele vai, e um incremento, que a gente chama, né? Para ele atualizar cada execução, para saber qual atualização ele está. Aí depois a gente vai ver, né, que a gente usa muito for para percorrer vetores, né, que são os arrays na linguagem, o vetor de objeto, vetor de número, e aí, né, aí vai indo. Depois eu tenho a estrutura while, a outra estrutura de repetição while. Assim como o laço for, o laço while é utilizado para repetir a execução de um bloco de comandos. Então, como os dois são estruturas de repetição, os dois vão repetir trechos de código, né? O for, o for quer dizer para, né? Para de um valor até outro. Se a gente quisesse relacionar com alguma... Em português, né? Às vezes a gente relacionando com o português fica mais fácil de entender. E o while, ele diz assim, enquanto a condição. Para o while executar, essa condição também tem que ser verdadeira. Então, o while vai ficar executando enquanto a sua condição for verdadeira. Então, eu tenho que atualizar essa condição dentro do próprio laço para ela não ficar sempre a mesma. Se eu tenho uma condição infinitamente verdadeira e não tratar o incremento dela, né, a atualização dela dentro do laço, a gente vai cair num loop infinito, que é uma execução sem fim, né? O programa vai travar porque vai ficar executando infinitamente. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma variável i que recebeu 1. Então, esse i, enquanto esse i for menor que n, né? Para comparar com outro exemplo do for, ele também vai mostrar esse texto, só que ele não tem o incremento junto aqui na inicialização como o for tem, né? O for já tem aqui o i++ na sua própria inicialização, dentro dos seus parênteses. O while não, o while eu tenho que dizer, né, que depois que ele fizer tudo que ele tem que fazer, né, que ele repetir tudo que eu coloquei dentro do bloco, ele tem que atualizar a variável lá que está controlando o laço. Porque se eu não controlar essa variável, né, o laço executa infinitamente. Depois eu tenho o do while, que é parecido com o while, só que ele tem uma pequena diferença que é a execução de pelo menos uma vez de alguma coisa antes de testar. Antes de falar do while, você pode estar se perguntando, tá, Rafa, então qual é a diferença do while para o for, né? Quando é que eu uso for e quando é que é apropriado usar o for e quando é que é apropriado usar o while? O for, então, como eu já tinha falado, é normalmente usado para repetições onde eu sei a quantidade que elas vão ter, né? Então, para 1 até 10, para 1 até
sei lá, 200, né? Então, normalmente, quando eu sei o tamanho, onde vai começar, onde vai terminar, eu uso a estrutura for. O enquanto, eu posso ter uma situação assim, enquanto o usuário não digitar zero, fica mostrando o menu na tela. Ou enquanto o usuário não acertar a opção correta de um menu, continua mostrando esse menu na tela. O enquanto, que é o while, né? A gente pode usar ele para esperar alguma coisa, algum evento, né? Ou enquanto o número não for negativo, enquanto o usuário não digitar zero, enquanto uma data não for igual a, sei lá, um valor que tu especificou, ele executa, tá? Então, essas são as principais diferenças do for e do while. E aí, o do while, né? Também tem a mesma ideia do while. A gente também usa normalmente o do while esperando que uma situação aconteça, né, que uma condição seja satisfeita. Não usamos ele para estruturas onde eu sei o início e o fim, como o for. Vocês vão ver que a gente acaba usando sempre o for. A gente usa muito mais o for do que as outras estruturas, a não ser quando a gente tem alguma coisa, alguma situação específica, né? Mas a diferença do while, ficou confuso esse monte de do aqui, né? É que ele vai executar pelo menos uma vez um trecho de comando para testar, porque ele vai testar no final. Então, cria-se um laço que executa uma declaração até que o teste da condição seja falsa. A condição é avaliada depois que o bloco de código é executado, resultando que uma declaração seja executada pelo menos uma vez. Então, no do while, eu vou ter pelo menos um comando ou vários comandos. Ele vai executar pelo menos uma vez, né? O que está dentro do bloco e depois testar. Diferente do while, que já testa de cara e depois vai executar os comandos dentro do bloco. Com diagramas, né? Talvez fique mais fácil de entender. Então, no while, a gente vai testar e aí vai entrar, né, o bloco de repetição até que a condição seja, enquanto a condição seja verdadeira, ele fica executando. No momento que ela falhar, o laço termina. O do while, a gente vai ter comandos, né? Então vai executar pelo menos uma vez e vai entrar na condição, que também vai ficar executando até que ela seja falsa, né? Para sair. Aí essa figurinha aqui mostra bem, né? O Papaléguas lá e o Coiote. Que quem é mais experiente, sim, deve ter visto esse desenho, né? Aqui no caso, o Papaléguas está testando com o Aile, né? Ele está testando o primeiro para ver se já chegou no final do precipício. E aí, se falhar, né? Se a condição falhar, aqui está perguntando, não é o final do precipício? Se isso aqui falhar, ele vai parar, né? Ele não vai executar, não vai correr mais. E como o Coyote está usando o do while, que executa pelo menos uma vez o teste, que executa a estrutura pelo menos uma vez antes de testar, ele vai cair, né? Porque ele vai correr e depois vai testar para ver se era o final do caminho. E aí vai cair. Tá? Só para a gente fazer uma analogia. E aí você encontrará as orientações lá no Moodle e sigam nossas redes aí. Eu trouxe também um exemplo aqui de código, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ele me fez uma pergunta esquisita agora, o Moodle. O Moodle não, o Teams. Então, só para ter uma ideia de como a gente usaria essas estruturas, né? Então, aqui, vocês estão vendo o Visual Studio? Sim. Então, aqui eu tenho a estrutura if, né? Que vai simplesmente fazer um teste para ver se o valor é maior que 7 ou não. Então, tenho aqui, como é que eu uso o JavaScript dentro do meu HTML, né? Eu posso, e se eu não tiver nenhum HTML para mostrar, que nem aqui, vamos rodar isso aqui para ver a tela. Aqui eu não tenho um site inteiro, né? Eu tenho, vou botar aqui, eu tenho só 2 inputs que vai fazer uma conta aqui.
o resultado é reprovado. Então, o que está fazendo esse meu código aqui? Tenho 2 inputs que vão capturar 2 valores e um botãozinho. Nesse botão vai ter um evento chamado onClick, que vai ficar esperando, né, eu clicar, vai ficar esperando o evento do mouse, né, o clique do mouse, para chamar uma função chamada situação, que vai ter 2 variáveis e um resultado como parâmetro. Tudo isso que eu estou falando de evento, parâmetro, isso a gente vai falar na trilha 2, tá? Então, quem não viu, não se preocupe. Aqui no meu script, aqui o meu JS, então dentro do meu HTML, não é uma boa prática, né? Porque quando a gente tem arquivos muito grandes, fica muito confuso a gente ter tudo no mesmo lugar. Então, aqui é só para mostrar, porque fica mais fácil para mim mostrar do que ficar trocando de tela, mas o legal é fazer arquivos, aqui arquivos externos, né? E depois chamar ele no HTML. Eu chamo os scripts do HTML pela tag script, tá? Caso também alguém tenha dúvida aí. Lá no material tem bastante exemplo, se quiserem testar e ver, tá? Então, aqui no script eu estou pegando... Isso aqui vocês não viram ainda, né? Isso aqui, de repente, é novo para vocês, mas só para vocês terem uma ideia de como a gente usa, né, o JavaScript. Então, aqui eu tenho aquela função situação lá, que vai ser chamada pelo botão, que vai ter as entradas, né, dos meus inputs. Como é que eu pego as entradas do meu input? Pelos IDs. Então, os IDs vão passar para a função os valores. Aqui a professora escolheu um exemplo muito complicado, né? Porque aqui é com passagem por parâmetro. Porque aqui eu estou passando o N1, N2 para a função. Então, aqui pelos IDs, né? O ID vai pegar o valor do input, aliás, o ID vai ter o valor do input, e eu estou passando esses valores do input para a função executar. Só que na função eu não vou ter as mesmas variáveis, para não confundir com o código lá do meu HTML. Normalmente nas funções eu tenho outras variáveis, né? Mas a função entende que os parâmetros que eu coloquei aqui vão ser respectivamente de cada um. Então, N1 vai ser da primeira variável, N2 da segunda e o resultado da terceira. E a função vai fazer o cálculo, né? Vai pegar vai colocar em X o valor da entrada 1 e vai transformar para número, e a Y vai receber lá pelo ID da entrada 2 o valor, né? O value que a pessoa digitou, vai colocar no Y. E aí eu vou calcular uma média aqui de X mais Y dividido por 2. Mas nem era isso que eu ia mostrar só um if, né? Aqui eu tenho outra função resultado, que não está aparecendo aqui. Vamos pegar outro exemplo, que esse aqui está confuso, né? Não vou confundir as pessoas. Deixa eu ver aqui. Aqui. É que assim, eu não quero deixar confuso quem nunca viu o JavaScript, né? De repente, quem já trabalhou, já está entendendo melhor o que eu estou falando aqui. Mas a gente vai ver isso aqui direitinho, né? Lá na trilha 2 de forma mais organizada, né? Assim, mais detalhada. Então não se assustem, tá? Aqui eu tenho 2 inputs também, que eu vou pegar... Vou rodar esse aqui também. Vou ter 2 inputs, que vai pegar que vou colocar 2 valores. E ele também vai testar, né? Aqueles 2 valores. Os 2 valores vão ser somados e feito uma média, né? Então, aqui meu X e meu Y, o X é o N1, o Y é o N2, eu estou fazendo a média deles, né? Eu estou calculando uma nota aqui. Vamos botar uma nota melhor para os alunos aqui, né? Tirou um 8 e depois tirou um 9. Aqui. O resultado é aprovado. Então, com os valores que eu colocar aqui, vai ser feita uma soma e uma divisão por 2. Só que daí eu preciso testar, né? Lembra que eu falei para vocês a questão das notas lá, né? Se o aluno está aprovado, reprovado, enfim. Aqui a função está recebendo o M, que é um parâmetro
que vai receber a média. Como é que eu sei que ele está recebendo a média, Rafaela? Porque assim, aqui eu estou escrevendo, que eu estou pegando pelo ID saída lá, que eu vou colocar no ID saída. Onde é que está o ID saída? Aqui. Que eu estou pegando lá pelo ID saída, eu vou colocar lá no ID saída o resultado do cálculo dessa média que foi feito aqui. E aqui eu estou chamando a função resultado. Então, eu estou chamando a função resultado e passando para ela o resultado do valor, para ela fazer os testes com esse valor. Então, aqui, se o m, né, que é a variável da função, que tem a média, que foi calculada aqui, é maior que 7, então ele vai mostrar que é aprovado. Se não, ele vai mostrar que o aluno é reprovado, né? Então, só para testar, né, se o aluno está reprovado ou aprovado. Depois dos laços aqui, rapidinho, para não estourar o tempo, eu quero falar ainda da apresentação semana que vem. Aqui eu tenho um laço fora, então a estrutura, né, do laço fora é simples, que nem que eu mostrei, que aqui mostra uma contagem, ó. Então, algum tipo de situação que a gente pode dizer, pode usar, né? Eu quero que conte até o número 300, número bem grande. O que ele vai fazer? Ó, mostrou rapidinho na tela 300 números. Como é que eu fiz isso? Não fui eu, né? Foi a estrutura de repetição. Então, a contagem ali, né, é uma função que vai receber o valor que o usuário recebeu lá como parâmetro de parada. Então, lá eu botei 300, ele vai entender que ele vai ter que contar do 1 até o n, né? Até o valor que a pessoa digitou aqui para mostrar na tela. Então, notem, esse text recebe text mais um aqui e quebra a linha, é o que está mostrando o valor. Se eu não usasse laço de repetição, uma estrutura de repetição, eu teria que escrever isso aqui 300 vezes para mostrar esse mesmo resultado, né? Com a estrutura de repetição, eu escrevi apenas uma vez e envolvi, né, com a estrutura para mandar repetir isso quantas vezes eu quiser. Se eu quiser mandar repetir 1000 vezes aqui, ou 500, né? Sei lá, um número bem grande, 1000, e executar, ele vai, ó, me mostrar 1000 vezes esse valor na tela. Tá? Então, é tipos de situações assim que eu uso estrutura de repetição. E o while, o do while aqui, eu não tenho o while aqui. Aqui tem embaixo o while. Aqui o while, ele mostra... Só que daí eu posso fazer várias coisas, né? Eu posso fazer um sorteio, ou então, por exemplo, escolha um número entre 1 e 10. Eu vou digitar o 4. Não era. O 6. Também não era. O 2. Não era. O 9. Ui, o 8. Qual é o número? O 0. Também não. 1, 2, 3. Vou errar todas, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9. O próprio 10. Era o 10. E eu acertei, né, na 16ª tentativa. Então, aquela ideia que eu estava falando do while, né? Quando eu não sei quantas vezes esse laço vai executar, né? Porque eu preciso esperar pelo usuário, no caso aqui era eu, né, que tinha que acertar o valor que ele tinha sorteado. Sorteado de que forma, né? Com um método aqui, né? Com uma biblioteca Matfloor, matemática, que sorteia um número, né, aleatoriamente. Então, a cada execução, cada vez que eu carregar aqui, ele vai gerar um número novo. E aí eu tenho que acertar esse número, né? Então, como eu não sei quantas vezes o usuário vai, quantas tentativas o usuário vai fazer para acertar o número, eu uso enquanto para ir mostrando na tela esse prompt aqui, né? Então, é o while que está fazendo esse prompt se repetir. Ó, agora eu acertei em 3 tentativas. É o prompt que está fazendo é o prompt, é o laço que está fazendo esse prompt se repetir. O switch que eu também comentei, deixa eu ver aqui o switch, para dias da semana. Então, por exemplo, aqui
Aqui já ele vem direto, mas eu poderia ter um aqui. Aqui ele já está recebendo uma variável, que é o mês 9, ó, e está reclamando de alguma coisa ali também, que é setembro. Se eu mudar aqui para 11, é novembro. Para 12 é dezembro. Só que o alert precisa, né, que a gente deu ok. E assim por diante. Então, o valor que eu coloquei na variável, né, isso aqui, claro, ficaria melhor se fosse um input. Então, a variável vai receber um valor e daí no switch, na escolha, né, ele vai analisar o valor dessa variável e vai testar nos casos. Então, como aqui o mês é 12, ele vai, não é um, daí esse valor não é um, não é dois, não é três, né, ele vai testar todos os casos. Aí, quando der verdadeiro, né, ele vai executar e vai mostrar para a gente o que está dentro do bloco de comando, né, que no caso aqui é o dezembro. Tá, mas isso aqui é papo ainda para a gente, né, ver mais além, mais vezes, né, lá na trilha 2. E depois nas outras trilhas também. Ah, alguém tem alguma pergunta sobre isso? Por enquanto, não. Por enquanto não, professora, mas eu acho que com o tempo vai surgir as dúvidas na hora de praticar mesmo. Na hora que vocês forem fazer, né? Agora é só para vocês saberem que existe, tá? Tanto que não é pedido no site o JavaScript, nem nada. Você pode usar, sei lá, só um alertinha, né? Sei lá, abriu, carregou o site, bem-vindo. Seja bem-vindo. Alguma coisa nesse sentido, se quiserem, tá? Mas não é item obrigatório. O que a gente está pedindo lá para vocês entregar? Então, vamos ver isso aqui. Então, a entrega do código completo é vocês subirem, né, lá no GitHub, no site de vocês. Cuidem para não esquecerem imagens, né? Às vezes a gente sobe as coisas e fica faltando. Então, sempre que subirem os arquivos, se certifiquem de que tudo está lá. O CSS, o HTML, as imagens, né? Tudo que tu usou no teu projeto. Porque senão, na hora de carregar, se tu não subiu as imagens, por exemplo, não vai aparecer a imagem. E aí já vai ficar bagunçado, né? Porque a imagem não vai estar ocupando o lugar que ela tinha que ocupar no site e vai ficar um buraco. E aí os requisitos que vocês precisam subir. Então, atenção, né, na hora de subir o código lá para o Git. Vocês vão precisar ter um logotipo, né, que é um... Não tenho nenhum aberto agora aqui, deixa eu ver. Me diga o nome de um site para eu abrir aqui. Sei lá, Americanas. O primeiro que me vem na cabeça. O site das Americanas aqui, só para a gente identificar. Das Americanas é muito poluído, né? Me diga um outro site mais simples. Ninguém lembra de nada, hein? Um site mais simples. Sei lá, Alura, professora? Hã? Aluras. Vamos ver o da Lura, então. Sei lá. O da Lura tá bem bom, ó. Então, o que seria um logo, né? Aqui, esse que a gente está pedindo aqui, um logotipo. Seria o ícone que tu vai usar no teu site, que vai ficar normalmente nesse cantinho aqui, tá? Então, isso é o logo. Isso aqui é o cabeçalho, né? Um login. Aí, depois ali, um menu. Então, um menuzinho, né? Com opções. Não precisa ter conteúdo em todas as páginas, né? Pode ter só em uma, pelo menos, para tu mostrar um link interno. Se tu quiser também, né? Tu pode mostrar esse link externo clicando como aqui, por exemplo, né? Que vai te mandar para outra página. Daí, quando manda para outro lugar fora do site, a gente chama de link externo. Quando clica numa abinha e vai para dentro do próprio site, daí é um link interno. Podem falar. Um título destacado sobre o assunto do site. Alguém quer falar? Não? Não? O título destacado seria exatamente isso aqui, ó. Tu vai ter uma imagem de fundo, né? E um título por cima dela, por cima dessa imagem. Só isso. Né? Que de repente ele tá. Lá estava melhor.
Vou voltar lá para o início. Aqui só tem a imagem, ó. E um título em cima, não é isso. Era aquele que eu estava antes, que agora eu perdi, nem sei qual aba eu tava. Mas vocês viram, né? Tem uma imagem no fundo e aqui tem uma imagem no fundo e algum título por cima. Alguma coisa escrita por cima. Um trecho de texto, um plano de fundo colorido. Então, deixa eu ver. Aqui, por exemplo, tem uma cor, né, de fundo e um texto por cima. Não é a imagem, né? Daí é um texto. Então, um trecho de texto com fundo colorido, um botão com link interno e externo, que daí pode... aqui tem um botãozinho login, né, que vai fazer o cadastro, tem esse comece agora. Então, isso é um botão. Então, esse comece agora pode te mandar para uma outra página ou pode ficar ó, dentro do próprio site. Então, qualquer um dos dois. Imagens com descrições. Então, tu vai colocar uma imagem, né, com uma descrição embaixo. Deixa eu ver aqui. Não. Uma imagem com descrição pode ser do lado, né, como essa aqui. Pode ser embaixo também da imagem. Aqui está mostrando dos lados, né, como quiserem. Mas tem uma imagem com uma descrição. Botão com link externo e interno, já falei, né? Tá. Imagem com descrição. Um vídeo, que daí vocês vão usar um vídeo lá do YouTube, né? Vão pegar e vão colocar... Aqui, deixa eu ver. Um vídeo da trilha nossa, das nossas trilhas aqui, ó. Vocês podem vir aqui, né? Compartilhar. Pegar incorporar, né? Do vídeo. Copiar esse código aqui, né? E colocar no site de vocês, que ele vai carregar o site de vocês bonitinho lá. Vai carregar o site, vai carregar o vídeo para vocês lá no site de vocês. O mapa, vocês vão fazer da mesma forma, né? Também pegar o iframe do mapa. Isso eu já mostrei lá nas mentorias. Vocês têm que retomar as mentorias lá, né, pessoal, para se acharem. Queria achar assim, o map. Eu quero o map, não um mapa normal, né? Então, aqui eu vou botar Gravataí. Aí vocês podem colocar um fictício, né? Um existente já, daí vocês sabem. E aqui no mapa tem o compartilhar, né? Que também tem esse embed, ó. Toda vez que tem um embed, é um iframe, né? Que eu copio e colo lá no site para abrir a janelinha lá e mostrar o mapa. Que mais? O formulário. O formulário, eu até vi algumas meninas comentando lá no grupo de WhatsApp. O formulário ele tem que ser feito em HTML e CSS, tá? Do Forms, vocês criaram lá no Form, né, e incorporaram lá naquele protótipo, e aqui no site de vocês tem que ser com HTML e CSS, tá? Criar o formulário com HTML e CSS. A gente viu também numa das mentorias como criar um formulário, tem vários modelinhos lá de formulário para tu colocar no teu site conforme tu quer, né? Conforme tu pensou em colocar no teu site. E um rodapé com a frase criada, sim, criado por Ana, criado por Luísa, criado por Rafaela Paganotto. Deixa eu ver aqui. Esse aqui não, o rodapé da Loura é muito grande, mas o de vocês só vai estar escrito assim, criado por e o nome de vocês, tá? E para trilha 1, é isso, assim, não precisa ser um site completo, né? Só cumprir esses primeiros requisitos, porque depois vocês vão continuar trabalhando nesse site na trilha 2, né? Vocês vão colocar mais funcionalidades, mais coisas nesse site. Professora, que alegria saber disso, porque o meu tinha um carrossel de imagem. Quem disse que eu estou conseguindo fazer esse carrossel de imagem? Não, carrossel a gente vê lá na trilha 2. Lá na Ai, que trilha 2, bom! aí eu... Passada, uns 3, 4 dias. Falei, desisto desse negócio.
Que bom, Na- professora. Eu tô tão feliz com o que a senhora falou agora. Então, são só esses daqui que estão aqui que a senhora vai Isso, julgar. Porque isso, no meu isso. original tem. Eu falei, nossa, isso aqui não vai, não vai. Eu consigo colocar a imagem, mas daí eu não consigo fazer ela rodar. Na hora que consegue uma coisa, estraga a imagem. Eu falei, misericórdia. Mas tá bom, professora. Comprei. Na trilha 2 aí vocês vão colocar carrossel, card, os menus, drop, side. Ana, que nem tu colocou no teu, não precisa colocar agora, né? Nossa, eu pedi ajuda para uma colega, a Vodânia também sentiu dificuldade no meu. Eu entreguei, mas não ficou muito bom quando ela fez algum curso dela lá. Eu falei, então eu também nunca mais vou querer olhar pro carrossel. Tô cansada Não, dele. mas não é tão horrível assim. Vão também aprender a trabalhar mais com grid, com flex, né? Pela questão da responsividade, mas estudo na trilha 2. Na Ai, tá 1. bom, eu tô querendo adiantar, eu acho, professor, só pode. Não, mas que bom, né? Tu tá estudando também. Também é válido o estudo, não é Eu sou jogado péssima, fora. professora, é diferente. Não é tudo. Fica tão difícil que você não tem noção. É, Mas tá bom, professora, obrigada, já me ajudou. que a gente vai, no fim, a gente vai acumulando coisas que a gente conhece, né? Assim, tudo que a gente aprende, a gente não deixa de usar o que já aprendeu, a gente só vai acrescentando, né? É verdade. Acrescentando. Mas tá bom, obrigada, professora. Tá bom. Meninas, mais alguma pergunta? Então, por favor, quem não consegue assistir as mentorias lá, que pergunta no grupo de WhatsApp, digam, a Rafa explicou tudo lá na mentoria de hoje, né? Que eu nem sempre consigo responder todas as dúvidas dos grupos ali, né? Quando eu vi, já estão lá, é um outro assunto. Então, se puderem me ajudar nesse sentido aí, tá bom? Então, semana que vem, tem o formulário de inscrições lá, mas eu não confio muito no formulário. Na hora de entregar o código de vocês, o videozinho, né? Porque o vídeo é assim, o vídeo é requisito de aprovação, mas não quer dizer que tu precise mostrar para todo mundo. Tu vai, se tu não quiser que seja mostrado para os colegas lá na semana que vem, no dia da apresentação, tu bota uma mensagem, Rafa, não gostaria que tu apresentasse. Aí só eu vou ver, tá? Só eu vou ver. Então, não, Rafa, pode apresentar. Daí a gente compartilha com as colegas aí o trabalho de vocês, que é legal, né? É uma vitória. Chegamos até aqui, o que que a gente fez. Ninguém vai julgar se um é mais bonito, o outro é mais feio, não é essa a intenção. É mostrar que todo mundo conseguiu construir, né? E o que conseguiu construir, falar das suas dificuldades, ah, falar assim de como foi a trajetória, né? Dicas, de repente, do que de repente a gente poderia melhorar para ficar melhor, né? Para a gente compartilhar o conhecimento, né? Compartilhar o que vocês fizeram. Ah, eu estou Diga. tendo muita. Bom dia para todo mundo. Eu estou tendo muita dificuldade para colocar a foto. Já tentei pelo Flex, já tentei pelo Grid. E cada vez que eu coloco a foto para colocar o texto embaixo, bagunça tudo. Quando eu penso que acertei uma coisa, desacerta. Você podia Lembra dar da, só um. lembra da mentoria lá do Box Model, da Flor, que escrevia o Uhum. descodificado? A mesma coisa. Ah, Lá vocês botavam a flor, né? E o descodificado em sim. cima. Do mesmo jeitinho. Ah, eu vou tentar dessa vez. Dá uma Nossa, mas eu olhada. tô assim, uns 2 dias queimando, só falta essas duas partes, que é do filmezinho e da imagem, que para mim está sendo mais difícil, Porque a né? imagem vai ser background, né? Tu não vai colocar a imagem direto, tu vai botar a imagem como plano de fundo, né? E aí, Hum, que é, de repente, essa a diferença, né? Se tu botar a imagem e o texto, e não falar que tu quer a imagem como background, aí tu não vai conseguir mas mesmo. é que, na verdade, eu já fiz essa parte do background, essa eu consegui. É que o que eu queria fazer é que no meu que eu fiz do Google Sites, eu coloquei 3 colunas com 3 imagens e o texto embaixo. É isso que está me dificultando. Eu fiz as 3 colunas, quando eu coloquei o texto, elas estavam alinhadas, uma atrás da outra, aí virou uma embaixo da outra. Ai, meu Deus do É que assim, céu. ó, qual display tu usou? Ai, eu já usei, olha, já usei de todos, porque eu já usei Flex, já usei Inline Block, eu já usei. Ai, e depois para tentar fazer aquele content, eu não sei o que content, aí você muda a direção. Olha, Que daí assim, a gente vai ver de novo os displays, né? Lá na trilha aham, 2, mas assim, o display, se tu usar o inline block ou o block vai ficar um embaixo do outro.
O inline, ele vai ficar um do lado do outro, mas E... se ele não couber, o terceiro vai para baixo. Ah. Ele, né, os três têm que caber na tela, se não couber, o terceiro vai para baixo. No Flex, a mesma coisa, ele vai preencher os espaços, só que se não couber, ele também... Mas aí no Flex eu tenho outras propriedades, né? Com quebra de linha, sem quebra. É que assim, o display mexe na estrutura, e aí daí tem as propriedades para mexer nessa estrutura dentro do Flex. Tá certo. Eu vou tentar, vou assistir de novo, já assisti 1000 vezes, vou assistir de novo. Aí tem o grid também, que tu pode separar em 3 colunas e colocar as imagens dentro dessas colunas para poder mostrar. Aí você acha que é legal procurar como diminuir a imagem? Talvez a imagem esteja muito grande. Eu já tentei diminuir pelas propriedades lá do CSS, aí diminui, mas aí elas ficam fora de foco, né? Fica desfocada? Isso, porque vai diminuindo, 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 aí vai ficando meio desfocada. Bom, tu não consegue pegar outras imagens? Tem que ser essa. Eu vou atrás de uma imagem diferente hoje, então, menorzinha, né? Que fique melhor, com tamanho menor. Tudo isso daí é o design, né? Que a gente tem que cuidar, ver se as imagens ficaram boas, não ficaram. Uhum. Tá certo, então. Tá certo. Obrigada. Dá uma olhada lá. Viu, Rafa? Eu tenho uma dica para ela. Diga. Por favor. Eu não sei se você estava na mentoria do Fundamentos de Designer 2, que ela mostrou, como que eu posso dizer, que ela mostrou alguns sites que a gente tinha feito, né? E aí eu fiz uma pergunta para ela. E eu consegui colocar as imagens, mas estava muito desfocado. Aí, qual foi a dica dela? Você vai em buscar, aí você coloca a sua imagem. Aí você vai em ferramentas e aí você vai colocar em médio. Médio, normalmente, é o tamanho da imagem. Então, para mim, assim, ao meu ver, para mim funcionou bastante. Te ajudou? Sim, muito. Procura pela mesma imagem, só que um tamanho menor. Isso, exatamente. Tem. Eu não consegui assistir as palestras ainda, imagina. A Mariana, Rafa, pode explicar de novo sobre o vídeo e a apresentação? Quanto tempo? Eu não lembro exatamente quanto tempo eu coloquei ali para vocês. Vamos ver. Esse 5 aqui. minutos. 5? Isso. Isso aqui, a pessoa está vesga, 5 minutinhos. Por que eu coloquei 5? Porque se tiverem muitas apresentações, a gente não consegue ver todas. Se tiverem poucas, vai ser rapidinho. Então, se estourar um pouquinho de 5 minutos ali, não tem problema também. Aí a apresentação pode ser assim, tu pode mostrar teu rosto, se tu quiser, ou tu só fala, né? Pode só falar também, não é obrigatório mostrar teu rosto. Só não criem vídeos mudos, assim, sem voz, né? Que, assim, só mostrando, que às vezes a pessoa bota só uma musiquinha e fica mostrando o código, né? Expliquem ali, eu sou a Ana, moro em tal lugar, né? Fala um pouquinho sobre tu, fiz meu site, vou mostrar meu site. De repente mostra o teu site, depois mostra um pouquinho do código, aqui usei isso, aqui, ali usei aquilo, entende? Só para explicar, e mostra... O legal, assim, de mostrar todo ele, né? De como ele ficou no final lá, todo o site carregado. Aqui é o menu, aqui é minha... De repente cita os requisitos, né? Só para chamar atenção. Aqui eu usei meu logo, aqui eu criei meu menu. Uma coisa assim nesse sentido, explicando como...
E para onde enviar a tarefa? Vocês vão publicar como não listado no YouTube e vão colocar o link lá na tarefinha. Aqui está explicado aqui na tarefa, né? Aí coloquei aqui, né? Gravar somente a voz. E também tem as apresentações aqui no canal das Descodificadas. Tô aqui no canal, deixa eu ver. Aqui não. No canal aqui, deixa eu ver. Nas playlists tem as da Jéssica, que estão aqui nas competências socioemocionais. E aqui na mostra das Descodificadas do semestre passado, tem a apresentação das gurias do semestre passado, que vocês podem se inspirar de como foi, né? Como foi as apresentações delas. Então, vocês podem se basear por aqui também. Eu não sei se vocês já deram uma olhada lá no canal, mas tem bastante conteúdo lá das trilhas, que vocês podem se orientar por lá também. Certo? Mais alguma coisa? A Ana está se aquecendo ali. Aqui estava 1 grau a hora que a gente começou a mentoria, tá gelado aqui. Então, meninas, aguardo ansiosa por vocês na semana que vem. Tomara que muitas de vocês queiram apresentar, né, para ficar um dia legal, assim, para a gente compartilhar aí os trabalhos, né, com todo mundo. Como vocês fizeram agora, compartilhar dicas, né? Poucas meninas se manifestam lá no grupo ou no fórum, que a ideia do programa, assim, é a gente criar uma rede grande de apoio, né? Eu não consigo dar uma atenção específica assim para cada uma, né? Porque são muitas. Eu estou com as 4 trilhas. Então, assim, vocês se ajudarem, né? É tão legal também quando a gente consegue ajudar e quando a gente está explicando alguma coisa para alguém, a gente também aprende. A gente se dá por conta, nossa, olha como eu aprendi bem essa parte, né? Então, criar essa rede de estudos, assim, porque juntas, né, tem até o ditado, juntas somos mais, né? E somos mesmo, porque a gente se ajuda, né? A gente consegue se ajudar mais. Não fiquem sofrendo lá sozinha, né? Com a dúvida de vocês. Compartilhem, peçam ajuda, né? Que com certeza a ajuda vai aparecer. Se não for minha, vai ser de uma outra colega, né? E assim vocês vão aprender mais, né? Então, essa é a ideia do programa também, que vocês consigam buscar informação e que também criem, né? Essa comunidade de ajuda umas com as outras. Tá bom? Então, dúvidas, estou à disposição, né? Coloque no fórum ou no WhatsApp, que essa semana eu vou ficar mais atenta ali para responder o quanto antes, né, as dúvidas de vocês. E aguardo vocês segunda-feira, então, às 8 horas, na apresentação. Tá bom? Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Um beijo, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.